Esqueci, só veio a câmera. Então, só recapitulando. Quem ainda não entregou o portfólio, se for alguém que está aí online, por favor, entregue, tá? Eu tenho 23 portfólios entregues e eu tenho 30 alunos em sala de aula. Tem 7 portfólios que não chegaram até mim. Quem for entregar agora vai ter que entregar na recuperação valendo de 0 a 8, tá? Então, hoje a gente vai encerrar os assuntos que a gente tem no portal. Vamos falar dos 2 últimos assuntos. E aí, na semana que vem, vocês vão ter um workshop de clareamento com a medicatriz. Então, é importante que estejam presentes e que venham prestigiar, que é uma aula muito boa, tá? E aí, vocês podem também receber o tratamento e tudo mais. Vale a pena participar. E daí, a gente já vai entrar depois, já na semana de revisão, e depois já é semana de prova. E aí, acabou o trimestre. Então, e importantíssimo, bom, já vou avisando. Teve gente aqui que só, pelo menos nas minhas aulas, só ficou online esse trimestre inteiro. Trimestre que vem é pós-operatório. Mesmo em aula teórica, não dá para ficar online. Ah, professora, mas 7h15 da manhã. Você não optou em estudar de manhã? Então venha de manhã. Porque trimestre que vem o negócio vai ser puxado, que tem coisa pra caramba para poder ensinar para vocês. Então, não faltem, tá? Já vão se programando. Quem trabalha, enfim, se programa para vir para a aula. Recursos eletrotermofototerápicos aplicados na epilação. Então, a gente já conversou sobre epilação a laser, né? Então, algumas aulas atrás a gente falou sobre a aplicação do laser para a remoção dos pelos. Então, eu contei para vocês que o laser, ele é uma luz, né? Que ele vai ter uma luz organizada, então os feixes de luz do laser são todos organizados, por isso que a gente fala que é uma luz colimada. O laser, ele é monocromático, então ele vai ter uma cor só ao longo do seu comprimento de onda, né? E o laser, ele é uma luz focalizada, então quando a gente aplica o laser na pele, ele vai direto ao foco. Então, quando eu faço lá no meu folículo, eu venho aplicando a luz do laser, o laser vem, ó, queima todinho o pelo. O laser, ele vai eliminar o pelo por um processo chamado de fototermólise seletiva. O que é isso? Fototermólise seletiva é quando a luz do laser vai ser atraída pela melanina do pelo. O que é melanina? O pigmento do pelo. Então, a luz do laser é atraída pela melanina do pelo, e aí eu tenho ali a descrição do pelo e, dependendo da fase de crescimento que o meu pelo se encontra, eu vou ter também a descrição do folículo. Então, por isso que que antigamente chamava-se o laser de depilação definitiva, né? Então, as pessoas falavam lá que quando fazia a depilação a laser, o pelo não crescia mais. Mas o pelo não cresce mais quando eu, por sorte, atinjo esse pelo e o pelo está na fase anágena. O que é a fase anágena? A fase anágena é a fase em que o meu pelo está crescendo.
Então, durante essa fase, o meu pelo está bem presinho no folículo. Então, quando eu faço a depilação a laser, eu vou destruir todo o folículo. Então, consegue eliminar completamente o pelo. Se eu pego o meu pelo na fase intermediária, que é a fase catágena, o meu pelo ele vai crescer mais fino. O que acontece na fase catágena? O pelo já não está tão grudadinho aqui no folículo, ele está começando a se desprender. Então, quando eu venho com o laser, ele vai queimar, mas a região de crescimento do meu folículo ainda continua. Então, o meu folículo ele vai se refazer e o pelo vai crescer novamente. E, por fim, eu tenho a fase telógena, que a fase telógena é quando o pelo já está totalmente desprendido do folículo. O pelo já está saindo do folículo. Então, aqui, quando eu pego o pelo nessa fase, nada acontece. O pelo volta a crescer normalmente, tá? Para destruir essa fase aí, tem que ser feito algumas sessões, né? Depois de algumas sessões, ele consegue destruir. Tá, se você der sorte de pegar o pelo da fase anágena. Você só vai destruir o pelo se você pegar ele aqui. Então, depois da catagem da telógena, eu não consigo mais. Ele vai. Não, você consegue. Então, por exemplo, tá lá o seu folículo. Se no mês que você fez ele estava na fase telógena, ele cresceu de novo. Você voltou lá na clínica, ele cresceu de novo. Se naquele mês você deu sorte, ele estava na anágena, ele vai subir. Entendeu? Então, depois que o arquinho arranca ele volta de novo para as fases. Se você pegar em uma dessas, sim. Porque aqui ele desprendeu. Na telógena, o que acontece? Ele vai desprender do folículo, mas todas as estruturas do folículo aqui embaixo vão estar íntegras. Então, vai gerar um novo pelo. Então, eu vou ter o bulge ainda, o bulbo, a papila, tá todo mundo aqui ainda. Então, vai gerar um novo pelo. Enquanto tem um pelo saindo, tem outro aqui embaixo crescendo. Aí, esse pelo sai e esse pelo aqui, ele vem crescendo. Se no mês seguinte, você vai fazer o laser outra vez, e aí pegou esse pelo aqui, ó, aí já era, aí ele não cresce mais, tá? E o folículo vai ficar vazio, tá? E por que eu tô relembrando isso? Além de ser assunto de prova, com certeza. Esse aqui, ó, falou em prova, ela levantou o olho. Ela não estava prestando atenção em mim até agora. Eu falei em prova, ela levantou. E muito importante avisá-los a todos, quem está em casa e quem está aqui. Com o novo portal, eu não consigo compartilhar questões de prova, então vamos ter que estudar. Teremos revisão, a professora vai passar a revisão do conteúdo, mas a Pro não vai passar gabarito de prova mais, tá? Não dá. A vida muda a gente. Quem que fez isso? O novo portal. Eu já fui tentar para ver se dava copia e cola. Vai ter que estudar, né? Olha! Vai ter que estudar. Mas as questões do portal? É. As mesmas questões do portal? Não, do portal não. As questões é do Avalia. Então eu vou puxar as questões da Avalia. Eu não consigo compartilhar com vocês as questões igual eu compartilhava antes. Dá mais, eu vou montar um aulão, acho que duas aulas de revisão, para a gente revisar tudo que vimos, e vocês vão ter que estudar para poder fazer a prova. Tá? E aí, ó, por que eu estou falando isso tudo, revisando? Porque hoje a gente vai falar de outros recursos que a gente pode fazer a depilação.
Um deles, que é pouco utilizado, é a eletrólise. Então, o que é a eletrólise? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Na eletrólise, eu coloco uma agulha bem fininha no meu folículo e essa agulha vai promover a queimadura do meu pelo. Então, eu vou pelinho por pelinho, sim, senhores, pelinho por pelinho, enfiando a agulhinha e dando a queimadinha, tá? Então, aqui, ó, eletrólise. Introduzir agulhas finas no folículo piloso a uma profundidade de 3 a 6 milímetros. Então, é bem pouquinho. As agulhas são ligadas a um aparelho de corrente galvânica de baixa intensidade que provoca a destruição da papila dérmica por queimadura química. Aqui, a gente pode imaginar uma agulhinha de eletrolift. O eletrolift que a gente fez na estria das meninas semestre passado, que é aquelas agulhinhas bem pitoquinha, acredito eu que seja até a mesma corrente do eletrolift, mas numa intensidade diferente. Então, a gente vem com a agulhinha do eletrolift e vai colocando nos pelos, no folículo, e aí vai tendo essa queimadura. Esse método é bastante utilizado, principalmente nas mulheres, na menopausa, onde começa a surgir aqueles pelos no queixo, que é um pelo mais grosso, né? E aí, como é um pelinho ou outro, para pagar uma sessão de laser, não compensa. Então, pode fazer a eletrólise, que daí vem e cauteriza os pelos que estão ali indesejáveis. Após 6 semanas, o pelo volta a nascer mais fraco. Outras sessões são realizadas até que a matriz do pelo seja totalmente destruída, impedindo de crescer. É um método que atinge todos os tipos de pelos. Então, eu posso usar tanto em pelo branquinho quanto em pelo pigmentado, tá? Mas ela só vai ser vantajosa em pequenas áreas. Não sei se vocês conseguem ver aqui. A moça está fazendo no queixo, então, só quando eu tenho um pouquinho pelo. Não adianta eu pegar uma barba de homem toda cerrada e eu querer fazer. Quando que eu posso... mas esse você vai folículo por folículo. No laser, a ponteira do laser, você pega uma área maior. Você vem e faz. Esse, eu nunca nem pratiquei essa técnica, conheço só na teoria. Mas eu acho que seja melhor para quando você tem um pelinho ou outro e daí você quer fazer a cauterização. Bem, mas amor, já pensou? Você vai pelinho por pelinho ali, ó, e colocando como autor coisa aqui. Vai fazer o quê? Ele vai queimar algumas estruturas. Então, esse pelo vai voltar a crescer. O pelo voltou a crescer, vai fazendo de novo até eliminar o pelo, tá? Para quem tem pelo branco. Não. Mas para quem tem pelo branco, por exemplo, por isso que eu falei da mulherada que tem na menopausa, que aparece aqueles pelão no queixo, assim, né? Tem aquelas coisas horrorosas. Então, eu acho que pode ajudar. Mas você tem bastante. Eu tenho um que cresce no meio da minha testa, você acredita? De vez em quando eu olho e tá assim, ó. Aí eu tiro. Menina, mas no meio da testa, da onde que sai o pelo? O pelo no meio da testa. Eu falei, o que é isso, gente? Eu andando com o cabelo no meio da testa, uma franja. Uma franja no meio da testa, tá? Então, essa aqui é a eletrólise. Então, a gente vai fazer a cauterização do pelo por corrente galvânica, tá? A fotoepilação vai entrar na fotoepilação o laser, mas aqui a gente vai falar sobre o LED e a luz intensa pulsada, tá? Então, ó, na fotoepilação a gente vai utilizar equipamentos que emitem luz num determinado comprimento de onda, por meio da fototermólise seletiva. A energia emitida atinge o cromóforo-alvo, nesse caso a melanina. A luz é transmitida em calor e percorre o pelo, causando a coagulação das proteínas, impedindo a nutrição do folículo piloso. Com isso, a matriz do pelo é destruída.
Quando a gente fala de fotodepilação, então a gente já conversou sobre o laser, e daí a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a luz intensa pulsada, que é a LIP, ou então o LED. A depilação por LED, ela é o que a gente tem de mais recente no mercado. Eles estão utilizando, e tem também, que a gente viu no Estética, o laser, acho que é laser azul, se eu não estou enganada. Então, quando a gente fala do LED, o que é o LED? É essas luzes que a gente usa, né? Normalmente, a luz da lâmpada, a luz do computador, enfim. Diferente do laser, que o laser ele tem um feixe que é focal, o LED, o feixe do LED, ele vai irradiar, tá? Os feixes de luz do LED não são organizados. O LED não é uma luz que a gente fala que é colimada. Então, quando o LED ele bate na pele, ele irradia, ele se dissipa, ele espalha, certo? Então, o mesmo vale para luz intensa pulsada. Então, quando a gente dá o disparo da luz intensa pulsada, tanto é que, até para disparar a luz, quem já trabalhou com luz intensa pulsada, quando a gente dispara, ela até arde o olho, porque vem ali uns feixes de luz para fora da região. Então, é uma luz que vai bater na pele e vai espalhar, tá? Ixi, esse aqui ficou muito ruim, mas eu vou ler daqui, ó. A depilação com LED utiliza a luz emitida por diodos, emissores de luz, para inibir o crescimento dos pelos sem causar danos à pele. Quando eu faço LED, uma das vantagens do LED ou da luz intensa pulsada é que ela dói menos do que o laser. Então, por ela não ser focalizada, ela não vai cauterizar esse pelo de uma vez. Então, como ela bate e ela irradia, eu vou ter uma quantidade maior de folículos sendo atingida e eu tenho uma sensação dolorosa bem menor, tá? Então, o LED e a luz intensa pulsada, para quem sente muita dor, é o mais indicado, tá? A luz emitida pelo LED atinge o folículo piloso e estimula a produção de ATP, um composto que fornece energia às células, promovendo o crescimento de pelos mais finos e fracos. Então, o LED, de primeira mão, ele não vai eliminar o meu pelo. Então, o LED ele vai inibir o crescimento. Então, o meu pelo, que era grosso, vai crescendo mais fininho conforme eu vou fazendo o LED. Por quê? Porque eu não vou ter essa luz penetrando totalmente no meu folículo, tá? Os resultados são progressivos, então eu vou fazendo. Por isso que quando a gente faz fotodepilação com LED com luz intensa pulsada, a gente vai precisar de um número maior de sessões, tá? Porque vou fazendo, o pelo ainda cresce, ele cresce mais fino, até a gente ter totalmente a eliminação. Então, enquanto no laser, com 5 sessões, eu já tenho um resultado relativamente bom, no LED eu vou precisar de umas 7, 8 sessões, por conta da intensidade da luz e da propagação da luz ser diferente, tá? No entanto, o risco de queimadura, tanto de LED quanto de luz pulsada, é bem menor, né? Então, assim, o risco de eu gerar uma lesão na pele do meu cliente é menor, uma vez que essa intensidade, essa potência do aparelho é menor também, tá? Aqui, ó, a gente já vai ver uma diferença. Ele inibe o crescimento do pelo.
tá? O LED, ó, ele não vai causar dano à pele. O que acontece no LED? O risco de eu gerar uma queimadura é bem menor. Na luz intensa pulsada, olha lá, ó. Luz intensa pulsada, ela vai emitir um espectro de luz que atinge o folículo piloso, causando danos ao melanócito e inibindo o crescimento do pelo. A LIP, ela vai já gerar um dano na minha pele. E ela também vai inibir o crescimento. Se eu tiver que escolher em relação à dor, o LED dói menos do que a luz intensa pulsada. Então, para quem tem muita sensibilidade dolorosa, opte em fazer o LED. Só que o LED ainda é muito caro porque são poucos aparelhos que têm epilação a LED. Então, não quer ter dor, vai ter que pagar um pouquinho mais caro, tá? A luz intensa pulsada vai emitir um pulso de luz e essa luz vai ser absorvida pelo melanócito do meu pelo, né? Então, quem está pigmentando o meu pelo ali vai receber essa luz e é essa atração da melanina que vai causar a destruição do folículo. Não, repito, não é na mesma intensidade do laser. Por quê? Tanto LIP quanto LED vai irradiar na pele. Os dois a gente vai ter resultados progressivos, então a gente vai fazendo, o pelo vai afinando até que o pelo vai subir. Para as duas técnicas, imprescindível o uso de protetor solar. Então, assim, eu fiz o LED, aqui a gente não vai ter um eritema tão acentuado quanto a gente tem quando faz o laser. Então, quando faz o laser, fica bem vermelhinho e fica inchado a região, né? A gente tem um edema folicular. Aqui não vai ter muito. Então, por achar que não fez nada, a pessoa, ela descuida do fator de proteção. Ela esquece, ela não usa o protetor. E é nessa que vai gerar a hiperpigmentação. Pode gerar, deixar a região sensível. Então, vamos lembrar que em menor intensidade, mas a gente gerou ali uma lesão, né? As células da minha pele não estão entendendo o que tá acontecendo. Então, eu preciso proteger. Todos aqueles cuidados pós-epilatórios que a gente falou na última aula, hidratação, uso de compressas frias, no caso de sensibilidade, protetor solar, não tomar sol após 24 horas, tudo isso vai se encaixar aqui também, tá? Na luz intensa pulsada, a gente tem diferentes filtros. Então, quando a gente aluga a luz intensa pulsada, vem esses filtros juntos. E cada filtro tem uma quantidade de tiros que a gente pode dar. Então, o que a gente aluga na realidade é a quantidade de tiros que a gente vai utilizar. De tiros não, de disparos. Disparo e tiro é a mesma coisa, né? É a quantidade de disparos. O que a gente precisa tomar cuidado? Nem sempre as empresas que locam a máquina vão trazer para a gente filtros zerados. Então, muitas vezes, esses filtros já vêm com alguns disparos e, de repente, a gente não consegue a efetividade de tratamento que a gente precisa. Se eu posso usar a luz intensa pulsada em todos os fototipos. O que eu preciso prestar atenção?
ao filtro que eu vou utilizar. Então, um filtro de 590 nanômetros a 1.200 nanômetros, eu vou usar em fototipos 1 e 2 ou pelos mais finos. Isso vai ter relação à quantidade de energia que vai ser depositada na minha pele. Então, lembra, em peles mais claras, eu tenho, o foco vai ser o pelo mais escuro, então eu posso colocar até uma quantidade de energia um pouquinho maior. Em peles mais escuras, eu tenho que ficar mais atento, porque eu já tenho uma pigmentação na pele e essa luz pode ser absorvida pela pele, gerando uma queimadura. Então, não vou ter a mesma programação para todo mundo. Na luz intensa pulsada, não vou ter o mesmo, não vou usar o mesmo filtro para todo mundo. Então, ó, o que você tem que perceber, ó, o filtro de 1 e 2, de fototipo 1 e 2, ó, o comprimento de onda dele, como é? De 590 a 1.200. Um filtro de 64 nanômetros a 1.200 nanômetros, eu vou usar em fototipos intermediários ali, fototipos 3 e fototipos 4. E o filtro de 750 nanômetros a 1.200 nanômetros em fototipos 5 e 6 ou em pelos mais grossos, tá? A gente vai ter que estar atento a qual filtro eu estou usando para eu poder entregar para a minha cliente um resultado adequado. As fluências, o que é a fluência? Vai variar entre 39 a 50 joules por centímetro quadrado. Então, assim, tem gente que compra a luz intensa pulsada da Shopee e acha que está fazendo um mega negócio. Ai, comprei um epilador lá na Shopee que vem com luz intensa pulsada. Será que tem essa potência, aquele aparelhinho da Shopee por R$ 59,90 que a gente paga? Não vai ter, né? Será que aquele aparelhinho da Shopee vai ter esse comprimento de onda específico? Então, a gente precisa estar bem atento. E agora que vocês têm um conhecimento, tem uma moça que eu sigo na internet que ela fala: conhecimento é poder. E é verdade. Agora que vocês têm um conhecimento, para vocês não caírem nessas armadilhas. Então, quando eu vou fazer uma epilação com luz intensa pulsada, eu preciso ter o filtro adequado ao meu fototipo e aí a importância da gente saber escala de Fitzpatrick, de cima para baixo, de um lado para o outro e invertida de todo jeito. Não, vocês ainda vão aprender, mas para quem já está aqui no caminho. Vocês que chegaram agora ainda vão chegar. Ainda vão ver, a gente vai ver bastante. Mas a gente precisa saber a classificação dos fototipos direitinho. Então, como que a pele reage ao sol, como que a pele se queima, se bronzeia, se descasca, se fica ardida. Isso tudo faz parte da nossa avaliação, precisa fazer. Senão eu posso ou gerar uma lesão, e o cliente vai sair insatisfeito da mesma forma. Para eu efetuar essas técnicas, vou preparar a minha pele antes, tá? A pele precisa estar limpa e seca. Não posso ter nenhum creme, nenhum óleo, nenhuma maquiagem, nada. O ideal é a gente orientar o nosso cliente a tomar banho e vir, né? Se eu tiver no meu espaço um chuveirinho, manda o cliente para o chuveiro. Precisa remover qualquer tipo de produto que esteja na pele. Se for fazer rosto, maquiagem, né? O que é? Precisa remover a maquiagem.
Não vai fazer fotoepilação com o rosto maquiado. Ah, eu só vou fazer no queixo, eu só vou limpar o queixo. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Remove a maquiagem direita. Já mandar para a cliente mensagens de como fazer o preparo para que ela venha sem maquiagem nenhuma. Ela precisa fazer uma depilação prévia. Vai passar a lâmina, cortar o pelo. Eu não posso ter pelo grande para fora do folículo. Como eu já falei na aula de laser, vou repetir agora. Sempre mandem um dia antes para a cliente de vocês, para avisar. Olha, amanhã é dia de laser, não se esqueça de vir com a pele sem produtos, de fazer a sua depilação com lâmina hoje. Não permita, não é indicado que a cliente faça a depilação com a Gillette no dia do laser. Ela pode se cortar, ela pode se machucar, e se ela vem fazer a fotodepilação, ela vai se queimar com toda certeza, tá? Terminei de fazer, principalmente, o LED ou a luz intensa pulsada, posso passar protetor solar. Então, por quê? Vai sair vermelhinha, vai sair perêmica, pode passar o protetor. Cuidado ao tipo de protetor que você vai usar. Não usa um protetor extremamente oleoso. Nada disso. Procura usar protetores mais fluidos, protetores livres de gel. Produtos oleosos utilizados pós-depilação trazem irritação e provocam foliculite, tá? Não pode. E só para reforçar, hidratar a pele vai ser fundamental. Isso vocês têm que plantar na cabeça da cliente de vocês e plantar na cabeça de vocês também. Precisa usar um bom hidratante, um hidratante de qualidade. Não vai usar os hidratantes cheirosinhos. É aquele hidratante que não tem cheiro de nada que a gente vai pôr. Produtos pós-depilação tem que ser o mais neutro possível para não gerar irritação na pele. Evitar exposição solar por pelo menos de 24 a 48 horas. Não vai fazer epilação hoje para ir para a praia no final do dia, pelo amor de Deus. Faz a epilação, vai para a praia depois de um tempo. E esfoliação. Esfoliação é muito bom. Evita, os pelos encravados, evita uma série de coisas. Mas eu não vou fazer esfoliação 3 vezes por semana. Eu não vou fazer esfoliação todos os dias, Eu preciso esperar a minha pele se regenerar. Então, eu vou esfoliar ali, fiz a minha epilação hoje, tenho o hábito de fazer esfoliação, vai fazer depois de 7 dias. A gente precisa dar tempo para a pele restabelecer a sua função barreira, E depois faz a esfoliação. E é esfoliação, não é esfregação. Então, comprar um esfoliante de abrasão máxima e ficar lá na pele para arrancar o couro, como diria minha mãe. Não, a gente vai comprar um esfoliante adequado e vai aplicar ali na pele, porque eu só quero remover o excesso de célula que eu tenho depositado na camada córnea, tá? Eu não quero esfolar a minha pele. Lembrando que a minha pele já está passando por um processo de sensibilização. A depilação ou a epilação, qualquer uma das duas formas, é um processo de sensibilização, vai sensibilizar a pele. Então, precisa fazer o procedimento de maneira adequada, tá? Vai fazer ali, pode fazer ali pelo menos uma vez por semana. Contraindicações. Quando que eu não vou fazer fotoepilação? Em pacientes grávidas ou que estão amamentando, não pode fazer.
Pessoas com doenças autoimunes, essas pessoas elas já têm um desequilíbrio no sistema imunológico. Se eu vou utilizar o laser aqui, eu posso desencadear uma crise da doença. Pessoas com infecções cutâneas, para fazer fotoepilação, eu preciso estar com a pele íntegra. Não posso ter nenhum machucadinho, nada. Então, chegou com algum machucado, com alguma coisa, não vai fazer. Uso de medicamento fotossensibilizantes. Paciente usa, isso é uma pergunta boa. Paciente usa produto com vitamina A. Vitamina A é totalmente fotossensível. Então, o que acontece? Ah, professora, mas ela usa vitamina A no rosto e ela vai fazer fotoepilação na virilha. Vitamina A é sistêmica, então quando a gente aplica, ela vai para a corrente sanguínea, uma vitamina, né? Ela é hidrossolúvel. Então, corre o risco de eu fazer a epilação e eu ter ali um escurecimento da região que eu tô realizando a epilação, tá? Depois de algum tempo. Então, paciente relatou que usa vitamina A, que usa algum produto que tenha, pede para ela 10 dias antes de fazer a sessão não utilizar. Pessoas com diabetes, pela sensibilidade da pele, mas se o diabetes estiver controlado, ok. Pessoas com câncer de pele, por motivos óbvios. Histórico de cicatrização anormal, então se é aquela pessoa que tem uma dificuldade de cicatrização, que qualquer coisinha se machuca, então a gente precisa estar mais atento. Não é uma contraindicação absoluta, mas é um ponto que a gente precisa estar atento. Peles muito sensíveis, a mesma coisa, ter a tensão, então aqui ligar ali o farol para ficar bem atento. Presença de vasos sanguíneos superficiais. Onde eu tenho vasinho, eu não vou fazer laser. O sangue é um cromóforo, ele absorve a luz. Então, se eu faço onde tem vasinho, o risco de eu gerar ali uma lesão vascular na minha cliente é muito grande. Ah, eu quero fazer na coxa. Quando a mulher tira a calça, parece um mapa do Brasil, de tanta linhazinha que tem. Não vai fazer. Não, senhora, não vou fazer pela presença de vasos que eu posso gerar uma lesão maior. Isso tem que ser explicado, tá? Vantagens da eletrotermofototerapia. As técnicas oferecem resultados progressivos e duradouros, né? E muitas vezes até em relação à sensação dolorosa. Então, pode ser que as pessoas sintam doer menos do que com a cera, tá? Eu faço, em poucas sessões, eu tenho uma redução significativa de pelos, tá? A aplicação precisa da luz ou corrente elétrica permite tratamento direcionado nos folículos pilosos, sem danificar a pele ao redor. Então, eu vou utilizar a fotoepilação apenas naquela área, diferente da epilação com cera, que quando a gente passa, a gente acaba atingindo uma área maior do que aquela que a gente realmente precisa epilar, tá? É uma opção eficaz para a depilação, oferecendo resultados visíveis e satisfatórios para a maioria dos pacientes. Então, a fotoepilação, se a gente programa direitinho, a gente consegue resultados ótimos para todos os pacientes. Mas a gente tem que saber a programação do aparelho, tá? Por isso a importância de estudar, saber como cada uma das luzes funciona e ter ali na cabeça a escalinha de Fitzpatrick. As técnicas de
eletrotermofototerápicas são seguras quando aplicadas por profissionais qualificados com equipamentos adequados, seguindo as normas de biossegurança. Quando eu vou colocar um equipamento de laser, eu preciso verificar se esse equipamento está calibrado, se, no caso da luz intensa pulsada, se esse filtro está íntegro, isso tudo a gente tem que ver. Às vezes a gente loca uns equipamentos, porque é barato e o equipamento não está funcionando direito. Então, pode dar ruim, pode trazer problema aí para os nossos pacientes. Quando a gente queima um paciente, a culpa é nossa. Exceto se o paciente omitiu alguma informação. Então, assim, trabalhar com fotoepilação, igual o LED, é uma luz mais suave, digamos assim, mas ele queima. Luz intensa pulsada, queima também. O laser queima muito mais. Então, assim, não adianta a gente colocar a culpa na cliente. Então, a Giovana... você trabalha na Espaço Laser, né? Giovana trabalha na Espaço Laser, bem sabe. Então, se a gente programa errado, a gente queima. E a culpa é de quem programou. Não é da cliente. Né? Então, assim, se eu estou vendo que a minha cliente está bronzeada e mesmo assim eu faço o laser, a culpa é minha. Se eu estou vendo que a minha cliente tem uma lesão na pele e mesmo assim eu faço o laser, a culpa é minha. Se eu não perguntei para minha cliente, eu só deduzi o fototipo dela só por olhar, eu queimei, a culpa é minha. E eu preciso arcar com o tratamento dessa queimadura. Existem queimaduras onde as lesões a gente consegue tratar rapidinho e tem queimadura que não, que você vai gerar manchas terríveis na pele da cliente. E o tratamento vai sair caro. Então, por isso a importância de estudar, de prestar atenção, de ver direitinho o que você está fazendo, porque queimaduras dá processo. E o advogado ele vai cobrar pelo menos uns 30 mil para poder te defender, tá? Então precisa estudar. Viu? Lude, não vai sair fazendo coisa sem saber, não. Só que eu queria fazer clandestino. Oi? Clandestino? Você ia comprar uma Shopee? Não pode. Eu fiz um curso com uma professora que ela fala, quando a gente teve umas meninas lá que perguntaram para ela de injetável e tudo mais, aí ela falou, não, pode fazer, mas já inclui na sua sessão o preço do advogado, porque o processo vem. Então, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia a nossa profissão ela está muito visada. Então, se a gente não sabe o que está fazendo, amor, tem cliente que já vai com sangue no olho, já pensando no processo, né? Nessas grandes clínicas, principalmente. E como dizia minha finada avó, a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, faça ficha de anamnese. Se não se sentir seguro em atuar com laser, não atuem, sabe? Façam outras coisas, porque é triste o negócio, tá? Técnicas manuais de epilação. Dentre as técnicas manuais de epilação, a mais famosa que a gente tem é a epilação egípcia, que é a epilação com linha, né? Que acho que todo mundo aqui já deve algum dia ter recebido aquele trem que dói pra burro, né? Mas a epilação com linha é uma técnica epilatória, porque a gente elimina o pelo pela raiz. Então, o pelinho sai ali, ó. Né? Oi? É barato, mas também tem que saber fazer, porque tem gente, eu já vi gente cortando o rosto de cliente porque não sabia manusear direito a linha. Já foi cortado. Não é? Então você tem que saber
Tem que saber fazer, não é qualquer um, tá? Então, se faz direitinho, ok, mas toma cuidado, porque pode... Nem sabia que podia cortar. Pode, aquela linha ali, corta, amor. Oxente, uns arranhões são assim, ó. Né? Dá umas beliscadas assim, não é? Uma vez uma moça, eu gosto de fazer meu queixo, meu busto, eu gosto de fazer na linha. E aí uma vez eu fui fazer com uma moça também, ela deu uns beliscão que eu fiquei com umas, parecia, olha, nem era, mas parecia até umas mordidas, que podia ser, né? Mas não era não. Parecia umas mordidas, assim, uma coisa horrorosa. Então, a gente pensa, porque é barato, porque como traz a literatura, é um método natural, nananã, a gente pensa, inofensível. Não é não, a gente tem que saber direitinho fazer, tá? Eu indico, quem quiser trabalhar com epilação com linha, eu acho que é muito válido, mas precisa estudar também, ter a prática ali para fazer, tá? É um método totalmente higiênico, porque a linha ela é descartável, até porque no meio da epilação a linha quebra e aí você é obrigado a trocar. Não tem como você usar a mesma linha em várias clientes, porque eu acho que perde o corte também, imagino eu, tá? Ali tá esse material, essa parte eu peguei do livrinho de vocês. Então tá aqui, ó, não produz cortes ou queimaduras. A parte de queimadura eu até digo que sim. A parte dos cortes há controvérsias, tá? Então se a pessoa não tem muita prática, ela pode arranhar e pode até cortar a pele sim. Indicado para peles sensíveis, então gente que não pode com cera, opta pela linha, tá? Facilidade de uso por pessoas com diferentes tipos de pele. Então, todo mundo pode fazer depilação com linha. Da loirinha até a pretinha totalmente pigmentada. Todo mundo faz, tá? E a gente pode também fazer em peles bronzeadas, porque afinal de contas não vai usar nada nem quente, nem frio, não tem puxão, não tem nada. Então, se eu chegar bronzeada, eu posso fazer. Uma desvantagem que eu tenho, que eu vejo na epilação com linha, é que a gente não consegue fazer grandes áreas, né? Então, como é que você vai fazer uma virilha da linha? Fora a tortura que deve ser, né? Uma perna na linha, né? Tem gente que faz, mas, deve ser extremamente trabalhoso e deve ser torturante, tá? Vantagens da epilação com linha, né? Então, a técnica permite que a gente remova os pelos individualmente, então a gente sente mesmo pelinho por pelinho saindo, e a gente tem vontade de bater na pessoa que está fazendo, né? Mas a gente lembra que foi a gente que pediu para ela fazer, ela está só fazendo o trabalho dela, tá? É boa, principalmente região do rosto. Então, entre fazer o dermaplaning e fazer a epilação com linha para tirar pelo, faz a epilação com linha. A gente não vai fazer dermaplaning, não. Tá? Porque a epilação com linha, ela vai só tirar o pelinho. Ela não vai mexer com camada córnea na pele. Eu vou manter a minha pele protegida. Tá? Então, os pelos, eles são removidos pela raiz. Eu vou ter uma durabilidade maior da minha epilação. Eu mesma faço a minha região do busto e do queixo aqui uma vez ao mês. Se for comparada com outras técnicas, ela causa menos irritação. Então, se eu pego uma pessoa que tem prática, que sabe fazer direitinho, o máximo que vai acontecer é eu sair vermelhinha por conta de ter arrancado o pelo. Do contrário, tá tudo certo. Mas também não tem risco de passar do pelo para cima. Não que a gente não corta. E na linha, você não tem o atrito, né, da linha. O que acontece com a Gillette ou com o dermaplaning? A gente tem o atrito de uma lâmina, né, passando na pele. No dermaplaning, aí eu vou falar para vocês tirarem bem da cabeça de vocês algum dia fazer isso. Quando a gente passa o bisturi, eu estou tirando não só o pelo, o excesso de pelo, camada córnea, estou tirando queratinócito.
Então, eu deixo a minha pele muito mais sensível, né? Então, aí tem pessoas que falam, mas a pele fica mais clara. Fica mais clara e desprotegida e sensível. Você sai, o mínimo de calor que você pega já faz né? Então, precisa tomar muito cuidado. Tem muita chance de hiperpigmentação. Dermaplane é uma das técnicas, não sei por que esse povo inventa essas coisas, tá? Então, assim, não façam, gente, tá? Não gastem o dinheiro de vocês com isso. Faz esfoliação, a esfoliação tira também. Pelizinho de diamante, né? Uma belezinha, feito para isso, né? Então, põe o pelizinho de diamante lá, faz, para tirar o pelozinho, vem com a linha, né? E pronto, tá com a pele linda, maravilhosa. Desvantagens da epilação com linha. Dói, né? E dói bastantão, né, gente? Né? Então, ela é uma técnica que ela é desconfortável. Ela pode ser uma técnica muito demorada, dependendo da área do corpo que você vai fazer. Região de rosto, busto, sobrancelha, é rapidinho. Mas se você é uma maluca e quer fazer seu braço na linha, sua perna na linha, vai demorar muito mais tempo, tá? E aí, em alguns casos, o fio pode causar aí algumas feridinhas, alguns cortes, algumas coisinhas, então a gente tem que tomar cuidado, tá? É uma técnica que ela é dependente muito da habilidade do profissional, né? Então, se o profissional é habilidoso, tem lá a manha do... vai que vai rapidão, tá? Outras técnicas manuais, né? Além da epilação com linha, a pinça também é uma técnica manual, onde também a gente dá a mão para Jesus Cristo a cada pelo que é puxado, né? E a cera quente também é uma técnica manual, mas a cera quente a gente não vai usar no rosto, ela não é indicada. Então, por isso que para epilação facial, a gente vai... O mais indicado é ou a cera fria ou a epilação com linha. Eu prefiro a epilação com linha, tá? E é isso. Dúvida? Não? Então abram aí. É o que? Você sabe me explicar? O que vai ser? Ela tem uma linha de nutricosméticos. É para redução de medidas, essas coisas. Abram o portal aí, gente. Ela tem uma linha de nutricosméticos, ela, né? Nery Marques, não é isso? As meninas estão lá trabalhando. Abram no material recursos eletrotermofototerápicos aplicados na epilação, que é o assunto 5. Isso, exercises. Então, vamos lá, ó. Então, assunto 5, recursos eletrotermofototerápicos aplicados na epilação. Questão 1. Apareceu a resposta, mas eu vou ler mesmo assim. Qual recurso eletrotermofototerápico para remoção de pelo com o objetivo de descrição da matriz germinativa do folículo piloso emprega um único comprimento de onda? Letra A, o laser. Então, a onda do laser ela é a mesma, tá?
As outras vêm luz intensa pulsada. A luz intensa pulsada ela tem comprimentos variáveis, como a gente viu ali, de acordo com o filtro, é um comprimento de onda. Eletrólise também vai ter. O LED, mesma coisa, por isso que muda de cor. E a radiofrequência também. E está vindo aí também, gente, usar radiofrequência para fazer epilação, vocês já viram? Eu estava lendo os negócios, eu não pus na aula ainda porque é coisa que está aparecendo. Mas eu estava vendo um negócio de a rádio vai ter um aquecimento X, e aí esse aquecimento destrói lá o pelo. Será? Não sabemos. Mas aqui no caso, número 1, letra A. Número 2, a fotodepilação é considerada um dos recursos mais utilizados na epilação, que garantem uma redução duradoura dos pelos, porém, em algumas situações, pode não ser indicada. Assinale a alternativa que corresponde às contraindicações da fotodepilação. Foliculite e hipertricose? Não. Infecções fúngicas e lesões abertas. Número 2, letra B. Se eu tenho qualquer tipo de lesão na pele, não vou utilizar. Número 3. Assinale a alternativa que corresponde aos responsáveis por absorver a energia ou luz visível nos tratamentos com laser e luz intensa pulsada. Água, não. Gel de contato, também não. Pele, muito menos. São os cromóforos. Mas a água também é um cromóforo, senhor. Mas enfim. Então, não vamos brigar com o moço. Então, número 3, letra D de dado, cromóforos. Número 4. Os fótons do laser são paralelos uns aos outros e o diâmetro do feixe tem uma divergência mínima. Essa propriedade permite que a luz laser permaneça em fase por longas distâncias e é chamada de energia colimada. Então, o feixe organizado, bonitão, ele vai manter a mesma quantidade de energia durante todo o seu comprimento. Então, número 4, letra D de dado. A destruição seletiva de um cromóforo mediante o uso do comprimento de onda apropriado, em tempo de exposição e duração de pulso corretos, com fluência suficiente, é chamada de fototermólise seletiva. Número 5, letra A. Quem já está no portal, aperta o enviar. E vai lá no último assunto. Técnicas manuais de epilação. Número 1. Com relação aos procedimentos manuais de depilação e epilação, é correto afirmar. Letra D de dado. A técnica de epilação com cera apresenta uso frequente, tendo como resultado a remoção total do pelo, com duração em torno de 15 a 30 dias. Então, número 1, letra D de dado. Número 2, com relação à utilização da técnica de depilação por lâmina,
é correto afirmar, já apareceu aqui, ó, letra A. O uso dessa técnica apresenta como desvantagem a possibilidade de irritação, o risco de cortes e a foliculite. Número 2, letra A. Mas também tem umas que são absurdas, né? O uso da técnica requer como preparo prévio a esfoliação com o uso de bucha vegetal. Pelo amor de Deus. Os pelos crescem após a remoção por lâmina, apresentam como característica serem mais grossos também, não. Oi? Ai, pelo amor de Deus, gente, não. Essas buchas, joga fora. Não usa bucha, não. Na utilização da epilação corseira, é correto afirmar. No uso da cera fria, a sensação dolorosa é menor do que com o uso da cera quente. É a mesma coisa, as duas dói igual. Ocorrência de foliculite é mínima na utilização da cera quente. Mentira. Letra C aqui, ó. A utilização da cera morna apresenta como vantagem ser menos dolorosa do que a modalidade da cera fria. Para mim, todas doem do mesmo jeito. Tá? Mas aí, como ele diz, número 3, letra C. Número 4. A aplicação da epilação egípcia tem como resultado a remoção parcial do pelo rente à pele. Não. Não é adequada para a remoção dos velos. É ela que a gente usa assim. É indicada para a remoção de pelos mais grossos de áreas maiores do corpo. Também não. Correta aqui, ó. Letra D de dado. É utilizada principalmente para remoção e delineamento das sobrancelhas. E, por fim, a aplicação da epilação com pinça é adequada para a retirada de sobras de pelos após o uso de outras técnicas. Número 5, letra A. Quem já está no portal já envia. E com isso encerramos os exercícios da disciplina de depilação. Certo? Tudo feito na disciplina de depilação. Graças a Deus. Então, ó, na quinta-feira vocês vão ter prática e daí a gente já começa a contabilizar presença para o brinde no final, que são as horas complementares. Lembrando que só vai valer certificado de horas complementares para quem participar de todas as práticas que teremos a partir de agora. Faltei... Ai, mas eu faltei em uma só. Puxa, que pena. Tá? Então, as práticas vão valer para todas e tem que ser, por mais que a gente vá, dependendo da prática, os workshops, por mais que a gente vá transmitir, mas vai valer só para quem estiver em sala de aula presencialmente. Assistir online não vale, certo? Oi? Menina, eu nem abri ainda. Eu tô parada no projeto, peraí. Tá? Eu vou... E na sexta-feira, ó, importante. Sexta-feira a gente vai falar sobre... vocês vão, tô falando ainda. Sexta-feira a gente vai falar sobre Sprint 3. E eu gostaria muito que todos estivessem presentes, prestando atenção no que eu estou falando. Porque senão vai chegar na véspera de entregar, vai ter gente me perguntando o que é para fazer. E eu confesso, eu preciso muito da ajuda de vocês nesse final de trimestre, que a professora de vocês está enlouquecendo. Então, quanto menos mensagens no WhatsApp eu receber, melhor é. Então, assim, venham na sexta-feira, a gente vai falar de Sprint 3, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem e, por favor, anotem o que for dito, tá? Não confia na memória de vocês, não, que vocês vão esquecer. Eu esqueço, imagina vocês, tá? Então, a gente se vê na sexta-feira, pelo amor de Deus. Tchau, beijinho. Tchau, meu amor, vai com Deus. Tchau, tchau.